Oi, gente! Você tá no canal Chá das 5 e hoje a gente vai falar sobre um assunto queridinho: séries. Eu vou falar sobre o Black Mirror, que é uma série do Charlie Brooker e é uma série que tá na sua sexta temporada, mas ela vem muito controversa, assim, os amantes, as pessoas fãs que gostavam da série estão discordando sobre se a série continua boa ou não. E eu vou aqui ser uma voz destoante, eu acho, da maioria das pessoas, porque eu acho a série muito boa, mesmo ela tendo se modificado um pouquinho. Vou explicar pra vocês. A Black Mirror é uma série que ela tem esse nome justamente por se referir à tela preta do nosso celular. Por quê? Porque ela é uma antologia, uma distopia tecnológica, né? É uma série que os episódios eles se ligam pelo tema. Você não precisa assistir o primeiro para assistir o segundo. Você vai entender qualquer episódio se você assistir o último até. Você não precisa seguir uma ordem. E isso é o que a gente chama de antologia. São os episódios que se ligam pelo tema, né? Só que o que acontece? O criador da série, nas últimas temporadas, a partir da terceira, assim, ele tem focado outras questões, não só a tecnologia, né? E nessa última temporada tem 2 episódios que fogem bastante dessa ideia, né, inicial, que foi a ideia pela qual a série se tornou famosa. Tem até um Twitter muito interessante da Anitta, que a Anitta falou: nossa, o Black Mirror mudou e, enfim, depois do primeiro episódio tudo fica ruim e tal, e ela reclamou que a série mudou. E aí a Netflix respondeu a ela, falou: bom, nós estamos tentando a carreira internacional e a gente muda, né? E fez uma brincadeira com a Anitta. Foi um Twitter que ficou bem popular. Vou explicar um pouco mais para vocês, né? O Charlie Brooker, que é o criador da série, ele não gostava que as pessoas se referissem à série só porque ela tem essa pegada tecnológica. Ele não pode fugir disso, né? A série tem essa pegada tecnológica, mas para as pessoas que não gostam muito de ficção científica, eu digo que a série é muito mais, né? A série pega esse tipo de tema, mas ela discute assuntos muito atuais, claro que tem a ver com a tecnologia, mas ela discute sempre relações humanas, sentimentos humanos, e é aí que eu acho que a série tem muito, muito, muito a trazer, né? Os personagens e os conflitos são muito interessantes. Eu vou destacar aqui alguns episódios para quem não é tão fã de tecnologia, e assim, eu aconselho que veja, porque eu acho que as histórias são muito, muito interessantes e as personagens valem a pena. Aqui tem um que é quase lugar comum, que é o da terceira temporada, o episódio 4 da terceira temporada, que é o San Junipero. Ele ganhou até prêmio. E assim, quando você começa a assistir, você vê que tem uma mulher meio ali nos anos 80 que se encontra com outra mulher ali numa boate, só que eles têm um tempo limite, né, para estar ali, e sempre combinam: no próximo sábado a gente se encontra de novo. Você não entende muito bem que cidade é essa, o porquê deles se encontrarem nesse tempo limitado. Depois você entende, tem toda uma história por trás disso, mas essencialmente é uma história de amor. É uma história de amor. E eu gosto muito dessa história, ela é muito bem feita. O outro episódio que eu quero destacar para vocês é o Hand the DJ. É um episódio da quarta temporada, episódio 4 da quarta temporada. Ele também tem essa pegada tecnológica, né? Porque ele é sobre um aplicativo de relacionamentos. Só que as pessoas, elas têm um tempo limite. A gente já sabe quando a conexão entre uma pessoa e outra vai acabar. Ela tem um tempo limitado. Só que 2 pessoas que se encontram por esse aplicativo resolvem ir contra essa lógica, porque, de novo, uma história de amor, eles se gostam. E aí é um dos episódios que eu acho mais interessantes e mais divertidos, assim,
Porque muitas vezes os episódios do Black Mirror, eles são pesados, né? Eles trazem drama, mas esse é uma temática que acaba ficando mais leve e eu gosto muito, muito, muito dele. O outro episódio que eu vou destacar pra vocês, e aí eu sou uma voz dissonante mesmo, um ponto fora da curva, porque muita gente não gosta dele, é o Striking Vipers, que é da temporada passada, é da 5ª temporada. E por que eu gosto dele? Ele tem a pegada tecnológica porque ele fala sobre um videogame e uma realidade virtual, né? Que é através do videogame que essa trama se aprofunda. São 2 amigos, um dá esse presente pro outro, né? Um videogame que você pode ingressar nessa realidade virtual e as pessoas jogam juntas. Mas tem uma coisa a mais que acontece, que eu não quero dar spoiler, que vai desestruturar essa amizade e vai mexer com essa amizade e vai mexer com a vida desses personagens de uma maneira muito profunda. E de novo, é um episódio sobre relacionamentos humanos e eu acho muito interessante que ele tem umas metáforas assim. O cara tenta esconder o desejo dele dentro do armário, sabe? O desejo não se esconde dentro do armário, ele transborda, né? Então, os personagens, eles são obrigados a agir de acordo com os desejos que eles têm e o que os incomoda, né? E a discussão trazida é interessante. Então, é um episódio que ninguém recomenda, mas eu recomendo, eu acho ele muito bom. Agora, dessa temporada, nós temos alguns episódios e um dos episódios que mais tem a ver com a temática original de Black Mirror é o primeiro, que é o Streamberry. E é muito divertido, tem a Salma Hayek, as atrizes são ótimas. O nome não é Streamberry, o nome é Joan is Awful, né? Mas ele traz o Streamberry, que é como se fosse uma Netflix, né? É um streaming, e eu acho muito legal como a Netflix se zoa sempre quando pode nos episódios. Eu acho isso tão interessante porque traz um humor divertido pra série, né? Isso ela faz em outro momento do Black Mirror, que é o filme do Black Mirror. Ele não tá em nenhuma série, é um até que tem múltipla escolha e tal. A Netflix se zoa direto e eu acho isso muito, muito legal. Então, voltando a esse do Joan is Awful, eles fazem uma crítica e botam em discussão muita coisa que a gente está falando agora, a inteligência artificial e a gente aceitar tudo que a gente aceita na internet. Tipo, quando você assina a Netflix, você faz um contrato com a Netflix, mas você leu esse contrato? Você leu o contrato das coisas que você está permitindo ali? Cuidado, é essa discussão que ele traz e é muito bacana, vale a pena assistir. Fora esse, um dos que eu mais gostei foi o dos astronautas, né? Que ele traz um retrofuturismo, porque ele fala do futuro, são astronautas que estão há anos numa nave espacial, mas que eles podem voltar para a Terra, eles ficam plugados como se fosse uma Matrix, né? Num aparelho tipo Matrix, eles se transportam para uma espécie de androide, né? Um robô, mas são eles, né? Eles sentem, eles podem lidar com a família deles, eles podem beijar a mulher deles. Eles vêm para um ano de 69. É um ano, né, em que tem umas referências aí de 2001, Odisseia do Espaço. É um ano em que se especulava muito que tipo de futuro a gente ia ter. E ele traz essas referências que eu acho bem legais. Só que a partir de um acontecimento que também é uma referência legal, porque foi um acontecimento ocorrido na vida real, com uma atriz. Enfim, é um episódio conhecido. A vida dos astronautas muda. E aí, assim, que sentimento você teria? A gente se coloca no lugar desses caras. O que será que eu faria no lugar desses caras? Então eu me envolvi com aquela trama em várias
questões me vieram à mente. Eu achei também um episódio muito bacana. Ainda sobre essa última temporada, tem 2 episódios que são bem controversos, que fogem bastante da temática. Um deles é o Maisie Day, que ele traz um terror sobrenatural que o Charlie Brooker quis incorporar, mas eu acho que é o que menos funciona. Eu não gosto desse episódio. Eu acho que o terror sobrenatural que ele traz não é surpreendente, não é novo, não conecta ao tema e assim, não traz nada assim de relevante. Eu não consegui me envolver com esse episódio. Pra mim é o pior episódio de todos que eu já assisti. E aí tem outro que também é controverso, mas que eu gosto muito, que é o último, é o do demônio. Porque ele também traz uma fantasia. Sim, é uma fantasia, né? Porque, quer dizer, tem gente que acredita no demônio, ele traz esse componente religioso. E o demônio, ele se personifica. E ele fala para uma das mulheres, né? Que trabalha numa loja de sapatos, que ela tem que realizar 3 coisas se ela não quiser que o mundo acabe. E é muito interessante como ela entra nessa situação e como ela lida com essa situação. E aí o que o episódio traz? Ele traz a xenofobia, ele fala sobre a raiva que uma pessoa pode sentir da outra pessoa quando você é provocado, quando você sofre racismo. Enfim, ele traz temáticas interessantes. E as pessoas falam que ele não tem a ver com tecnologia, mas eu digo que ele tem a ver com a tecnologia da época, porque ele se passa numa época da Guerra Fria, e o que era a coisa mais temida na época? Era a bomba atômica, né? Tecnologia. E tecnologia científica que existia na época. E ele fala sobre isso. E ele traz uma consequências disso. Então, eu gosto muito, acho criativo, gosto dos atores, e, de novo, um ponto fora da curva, porque foi um episódio bem controverso. Bom, essa é a minha opinião. Eu quero saber um pouco de vocês, o que vocês acham do Black Mirror, e vocês acham que o Black Mirror mudou? Isso incomoda vocês? Vocês sugerem outros episódios? Conta pra gente aqui, a gente vai adorar saber. Esse foi mais um vídeo do Chá das 5. Clica no like se você gostou e compartilha com os amigos. Obrigada por assistir até o final.